Boa noite. Olha, Nani, Oi, peraí. baixo para não acordar pessoal. O pessoal não, já pedi pro Fernando, não ronca, mano. Olha que vontade de fazer o que tu faz. É, tá vendo? Uma pimenta no olho do outro é refresco, né? Pô, live às 8 da noite é coisa pra coxinha. Nossa senhora, gente. Tá louco, tchê. Dia Então 20 de tá, deixa eu dar oi pro povo, hein? Então hoje, pessoal, tá todo mundo em horário em fuso diferente aí, né? Ó, vamos esperar o povo entrar mais um pouquinho. Oi, E olha, vou aproveitar para falar aqui, ó. Aí entrou o Diogo. No domingo, 10 da manhã, vou estar fazendo uma live sobre conexão num evento do Diogo, Diogo César, aqui em Portugal, aqui em Almada. Então, para quem tiver aí, ó, o meu irmão, direto da Austrália. Então, que para horas quem é na Austrália lá? for, A gente tá 2 da tarde lá? Não. não, lá é 9 horas na frente, portanto é uma aqui, 10 horas da manhã na Austrália. Bom dia, Sidney. Aí, Diogo, Então, domingo tamo junto, Diogo. Vai, Nani, é contigo. oi, Alessio. Alessio lá de Curitiba. Boa noite, pessoal. O meu cérebro tá pegando no tranco aqui. Eu tava falando com o Fábio. O Fábio tá em Portugal, eu tô aqui na Itália. E hoje, portanto, eu tô aqui às 2 da manhã conversando com vocês. Então tá, hoje é a quarta live que a gente tá fazendo com o Fábio. O Fábio vem toda quinta-feira destrinchando sobre esse assunto, né? Então a gente falou sobre as três outras dimensões, né? Desse teste que a gente está falando, que é o Myers-Briggs Briggs Type Indicator, né? A gente falou dessa ferramenta. Oi, Kátia. É uma ferramenta de assessment. Na nossa primeira live a gente falou sobre como conectar com o cliente e as outras demais a gente veio falando cada dia um pouquinho, né? Cada quinta-feira um pouquinho sobre essa ferramenta. E hoje é a última letrinha, no caso, a última dimensão. E eu vou pedir para o Fábio fazer uma retomada um pouquinho, brevemente, porque quem está assistindo sua live de hoje para não ficar muito perdido. Exatamente, pessoal. Então, a gente está falando sobre o MBTI, certo? Que é uma ferramenta com base nas teorias de Yang, que permite, digamos assim, categorizar as pessoas em 16 perfis. E o que ela levanta, essa ferramenta, são as preferências. Vocês sabem que a nossa personalidade é composta por diversos fatores, não é? Como fatores culturais, valores, etc. E um desses fatores é justamente as nossas preferências. Nas lives anteriores a gente falou das três primeiras dimensões. A primeira dimensão é, portanto, como é que a pessoa prefere recuperar energia e onde é que ela prefere colocar o seu foco, que são os extrovertidos e os introvertidos, sendo que os extrovertidos preferem mais atividade e os introvertidos preferem mais reflexão. Os extrovertidos são seres, digamos assim, mais sociais e os introvertidos preferem, então, estar mais em recolhimento. A segunda dimensão que a gente falou foi sensing versus intuition, portanto, sensing são as pessoas que preferem confiar no tipo de informação concreta, real, cinco sentidos. Os intuition são as pessoas mais visionárias, mais teóricas, mais com base naquilo que pode ser, né? Ideias, são pessoas de ideias.
portanto, a segunda dimensão é que tipo de informação as pessoas preferem confiar, digamos assim. Depois disso, passamos para a nossa terceira dimensão, que são os thinkers versus os feelers, que é o tipo de processo de tomada de decisão, onde os thinkers são práticos, críticos, analíticos, e os feelers são os mais humanos, digamos assim, né? As decisões são mais baseadas em valores e na forma como aquilo vai afetar as pessoas. E, Tá. portanto, chegamos aqui na nossa Hoje, quarta dimensão, quarta e última dimensão, que é, na verdade, a ligação da pessoa com o mundo exterior, certo? Ou o seu estilo de vida. Que são os judgings versus perceivings, certo? Então, basicamente, uma forma muito, muito fácil de separar os judgings dos perceivings são: os judgings gostam de ter horário, os perceivings não. um é mais vida louca, o outro é mais certinho. Basicamente, o judging gosta de fechar temas, certo? Para quem não sabe, apesar de eu ter sido bem fiel aqui no horário e ter começado rigorosamente no horário correto, eu sou perceiving. E o perceiving é aquela pessoa que não domina muito bem o tempo, né? Essa é a forma como as pessoas veem o perceiving. Está sempre atrasado. Não tem noção do tempo e do espaço. Não tem noção do tempo. Na verdade, o que acontece é que o perceiving gosta de ter as opções sempre abertas. Um perceiving é uma pessoa que começa muitas coisas, mas tem alguma dificuldade em concluir. Judging, não. Um judging é uma pessoa que conclui coisas. Eu tenho Esse é um bom exemplo, eu acho, Fábio. Esse de começar projetos e terminar projetos, né? Isso é uma coisa bem fácil de dar como exemplo para as pessoas para poder identificar, né, como é o perfil de um J. É J no caso, né? E um P. J e um P. Sim, um J não gosta de deixar as coisas para a última hora. Um P não se importa, digamos assim, de deixar para a última hora, né? Um J, ele é mais para fechar, para determinar. É uma pessoa determinante. Tá, então vai ser feito assim. Um P, não. Um P é um cara da curiosidade. Um poderia dizer que é mais pontual e o outro mais. As decisões são mais amplas? Como é que a gente pode. Eu, como judge, né? Certamente quero uma coisa mais específica. Exatamente. Então é assim, ó. Um P, por exemplo, vai querer dormir até o último minuto que ele possa. Até vai acordar mais cedo, porque ele vai estar, vai querer se precaver contra contratempos, não sei o quê. Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, amigo e sócio, tá em Munique, o Sérgio. O Sérgio é totalmente J. Então, ele dava aula para um cara que era meu vizinho. Todos os relógios dele eram 15 minutos adiantados. Super planejado. E ele dava aula para o cara, eu acho que era 7h15 ou 7h30. Então, quando eu estava saindo de casa, 10 minutos antes da aula começar, ele já estava parado na rua. Entendeu? O carro ali à espera. Porque é aquele que olhava assim, 3, 2, 1, pom, campainha. Sempre, entendeu? Sempre. É aquele cara que o cara não atrasa. Atrasa, entendeu? Um cara P como eu
tem mais dificuldade em fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque Hum. quando tu fecha um compromisso, tu, na verdade, tu tá eliminando todas as outras hipóteses. Isso para um cara que é P é um bocado agressivo, entendeu? Mas isso é uma boa justificativa, assim, né? Para quem é. Paula É uma boa desculpa. sempre atrasada, não concluía projetos, curiosidade, mais aberta às infinitas possibilidades. Isso aí, Luciana, quer sempre fazer mais alguma coisa no projeto, né? Porque também o P, às vezes, pode ser mais detalhista também, entendeu? Um J, Isso seria, acredito, uma visão empática de um P. Eu já diria que um P eu já ia como judging e pensar o seguinte: putz, o cara tá sempre atrasado, que falta de compromisso. E talvez não seja, né? exato. Talvez não seja falta de compromisso, talvez, bem provável, agora tu tá me dando essa visão, a qual eu não tinha, de que existem outras possibilidades e que a pessoa quer fazer melhor e mais caprichado. Então, é uma outra visão, é uma visão empática, no caso, de um outro perfil de pessoa. E É, isso volta àquilo que a gente sempre, em todas as lives, estava falando. Através dessa ferramenta também, tá atento ao olhar do outro, né? E conseguir, através também dessa ferramenta e através da identificação das letrinhas, das dimensões, no caso, a gente está entendendo que, putz, olha só, é só outra maneira do outro entender ou pensar e perceber a coisa, né? Não é exato. necessariamente uma coisa ruim ou uma coisa boa. Ah, porque eu sou judge ou porque eu sou perceiving, eu sou bom ou sou ruim. Não, é só uma outra maneira de enxergar as coisas. E aí, quando tu vê isso, tu enxerga essa outra maneira, tu fica mais, ok, putz, tô entendendo. E talvez fica mais aberta a entender aquilo ali, ficar olhando assim, tá, e aí, mas por que será que ele tá pensando, por que será que ele tá atrasado, né? Por que será que ele tá atrasado no projeto porque ele quer melhorar, ou será que ele tem uma outra ideia? Como é que eu posso auxiliar ele? De repente um começa o projeto e outro termina, né? Imagina, primeiro de tudo, os T's e os J's têm que saber que o outro lado não é mal, é apenas diferente. É, É apenas diferente. E, e assim, ó, tu imagina o quanto é difícil para uma pessoa que é TJ, portanto, um thinker, hum, de, né, hum, conseguir compreender um feeler, que é um cara que é muito mais da subjetividade, e um uhum. que é um cara que é do deixa andar, vamos ver vamos ver o que vai dar. É tipo o arqui-inimigo, né? É meio que ofende, porque repara, o filler é subjetivo. É mais fácil o filler entender o thinker do que o thinker entender o filler, porque para o Muito thinker mais. é assim e assim é certo e pronto, É entendeu? mais straight, né? Preto no branco. Para uma pessoa judging, que é uma pessoa que gosta de fechamento, que gosta de compromisso, que gosta de ter as coisas adiantadas, ter as coisas organizadas, ter as coisas planejadas, né? Ontem eu tive o Diogo César, eu tive uma reunião com o Diogo e ele me mostrou, cara, ele tem agenda tomada, né? Judging. O cara tem do minuto que ele acorda até o minuto que ele vai dormir, tá tudo em blocos de tempo, tudo organizado, né? Isso é um indício que ele seja judging, certo? Sim, sim. Provavelmente ele é judging, porque ou ele é um cara que viu na organização do tempo uma coisa necessária. Porque não é porque o cara é P que ele não pode ser piloto de avião, né? E outra coisa, olha que interessante ali, ó, a Luciana comentando, né?
de acordo, J, seria talvez fechado nos seus conceitos. Olha que outra ideia. Ou talvez esse J esteja trabalhando para conseguir ser um pouco P, né? Talvez os J. A gente poderia dizer assim, ó, por exemplo, que aquelas pessoas que são muito organizadas ou que como é que eu posso dizer? Tá faltando a palavra que se organizam demais, perdem coisas, perdem outras possibilidades e que não aproveitam, talvez, e não saibam lidar com o improviso, e que muitas vezes um judging pode estar trabalhando para ser um perceiving, não necessariamente um judge seja sempre fechado. Vamos lá Pode aqui, ser ó. em trabalho, né? Em construção. Vamos ver aqui dois exemplos, né? Obviamente que por um piloto de avião, o cara ser judging, né? Porque Sim. É é isso, importante para a profissão. é importante para a profissão. Agora, dentro de uma companhia aérea, quando acontece um atraso, tu sabes que tem uma equipe de logística que é especializada em perceber o impacto daquele atraso nos seus passageiros, porque vai ter conexão. Manejar o atraso. Exatamente. Imagina como seria difícil para um judging estar nessa área. Porque um perceiver vê possibilidades, entendeu? Um perceiver é flexível. Um poderia ser mais fácil manejar o caos, porque consegue enxergar outras possibilidades. Mas tem um exemplo que diz, né, que eu não me lembro especificamente se é um ou outro, mas que um tem visão em leque, o outro visão em túnel. Como se Basicamente, fosse isso. Um tem uma visão mais específica, mais focada, e o outro tem outras por exemplo, ideias. tu vai querer que um judger organize o horário do teu estúdio. Uhum, Entendeu? Porque o cara é planejado, organizado, controlado, estruturado, com base em agenda. Entendeu? uhum, uhum, Uma situação fora do normal, tu vai querer um cara que é um P, que é um perceiver, porque ele é emergente, ele é flexível, ele é sem constrangimentos, ele go on the flow, uhum, uhum. entendeu? Espontâneo, né? A gente estava falando quando tu estava indo aí para a Itália, né? Que tu é J. Ah, tu já sabia todos os restaurantes que tu ia, já tinha lá na tua agenda. Blá, 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 blá. Aí, imagina para um judge, chega lá e, tá fechado. Entendeu? Aquilo, curto-circuito, fumaça. O cara quer ter, ele nem sequer marcou o restaurante. Aconteceu isso, não especificamente, mas é muito claro, assim, quando saem os dois para, no caso, meu marido, que a gente está fazendo viagem juntos, né? Ele veio a trabalho, eu venho acompanhar ele, a gente sai para ver, no caso do exemplo que tu deu, né? Ah, sai para passear, um quer olhar no Google Maps qual restaurante vai, que horas abre, que hora fecha, o outro vai, não, depois a gente decide. E isso gera um estresse no outro. É muito engraçado. Exatamente, É muito. exatamente. E daí tu tá aberto a isso aí, né? É outra coisa. Uma coisa pode dar um baita de um quiprocó, um pau e estragar a viagem. Se tu tá, né? Então, e cara, como eu me remeto a esse testezinho aí? É ridículo, mas quando a gente fala desde lá da primeira vai sempre Oi, se remetendo a isso, né? Nani, a gente te perdeu quando tu falou, quando a gente vai ler lá da primeira live, daí deu uma cortada. Cortou ali. Ai, que a conexão aqui do hotel, não sei se tá. Mas enfim, eu tava falando da importância disso, né? De estar aberto. E da primeira live a gente ter falado justamente da importância da conexão e estar aberto ao olho
tanto na equipe, do cliente, ou do parceiro, ou da família, de um filho, quem tu quer realmente se relacionar melhor, né? Esse é um dos motivos da gente estar fazendo essas lives. Como melhorar o entendimento e o olhar do outro, seja via cliente, seja via chefe, seja via parceiro, seja via família. Relacionamento em si, comunicação. Então, olhando lá para a nossa questão de negócio, de empreendedorismo, né? No teu negócio, como eu disse, o cara, o judger, vai ser um ótimo cara para organizar a tua agenda, né? Para organizar o horário do teu estúdio, por exemplo. Mas quando um cliente quiser cancelar o plano que ele já tinha feito, que estava tudo marcado, o perceiver vai ser um cara legal para tratar com esse cara, entendeu? Uhum. Ou quando tu tiver um problema de que faltou luz ou estourou um cano e aí te inundou uma sala. E aí agora tu, porra, tu tem 10 pessoas que tu ia dar aula numa sala que tu não tem o que fazer. O cara que é perceiver, ele olha para aquilo e se desenrasca. Não quer dizer que o cara que é judging vai congelar, mas aquilo para ele causa mais estresse do que o cara que é perceiver, entendeu? Perceber. O cara que é Um, perceiver, um cresce na diversidade, o outro vai se debater um pouco para, talvez na experiência, ele conseguir se desvencilhar dessas intempéries, se dá para usar essa palavra. repara, eu sou P, mas eu tenho que ter um agendamento e tem que ter um controle mínimo, né? Não sou que nem o Diogo, que tem a agenda dele o dia inteiro controlada, mas eu tenho que ter um controle mínimo, pelo menos para conseguir saber quantos clientes eu consigo atender. Uhum, uhum. Senão, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter cliente em cima de cliente? Eu tenho que controlar quantas sessões cada cliente eu estou fazendo com cada cliente, etc. e tal. Isso é Uhum. uma coisa que, para mim, como P, é desgastante. Entendeu? Para mim, o ideal era ter uma secretária e ela só dizer: hoje tu vai falar com a Nani, amanhã tu vai falar com o fulano, não sei o quê, tal, e eu apareço para fazer, entendeu? Uhum. Ter a coisa demasiado estruturada não é uma coisa natural para um P, entendeu? Entendi, entendi. É o cara do gabinete de crise. Arrebentou tudo, É o braço direito do presidente. deu. Tipo, o Jota é o cara que vai ajudar o presidente a elaborar o plano de governo, não sei o que, lá. Vai ajudar o CEO a montar a estratégia. O P é o cara que vai entrar, é o bombeiro. Uhum, uhum. Quando tiver tudo no caos, o P entra e ele não se sente ali tão incomodado com a zona. Um, um cresce na diversidade ali, talvez, né? Talvez um tenha facilidade, se energize, talvez esse é o exemplo que a gente pode dar, na diversidade, e o outro talvez cresça e se energize na organização e na ausência de caos, ou na possibilidade de organizar e acertar e ter início, meio e fim. Talvez essa seja uma maneira de. Hoje eu consigo ver que eu trabalhei em muitos clientes, eu trabalhei em clientes muito estruturados, muito organizados, mas os clientes que eu mais gostei de trabalhar e que eu fiz mais diferença era onde havia o caos. Era onde Uhum, colegas que o Jota dizia assim, é impossível trabalhar lá, porque não tá plano, não tem nada. Eu, para mim, conseguia navegar dentro daquela loucura bem, porque tranquilo. tu entendia, tu Mesmo, tinha mesmo, essa visão. mesmo olhando e dizendo assim, cara, que bagunça, entendeu? Uhum, uhum. Você dizer que loucura, mas aquela diversidade me estimula. Uhum, uhum.
Um cara que é P, muitas vezes se sente enjaulado num ambiente extremamente controlado. Eu me lembro desde o Se meu, sente desestimulado, talvez, né? desde o meu primeiro trabalho com informática, que foi no Correio do Povo, eu me lembro que a gente picava cartão, né? Só que no meu setor, como eu trabalhava com internet, aquilo a gente tinha os horários meio malucos, então assim, a gente picava cartão, mas picava quando tinha que picar, né? Uhum. O resto da empresa fazia fila na frente do relógio ponto, entendeu? E aquilo para mim era assim uma coisa que eu não era tipo inconcebível, né? Pô, cara, os caras saem às 6, 5h55 já tinha uma fila ali, pum, 6 horas, pé. Eu ficava pensando, cara, isso não faz o mínimo sentido. Já que tu tá ali na frente, pica e vai embora, né? E amanhã tu faz isso 5 minutos ou 10 minutos depois, e a coisa se ajusta. Aquilo para mim fazia. Uhum. Hoje eu percebo, né? Aquilo fazia confusão porque a empresa tinha uma visão J, né? Do horário. Uhum. 8 horas é 8 horas e 8 horas é isso. E para mim isso é uma coisa que me causa algum transtorno. Na empresa que eu trabalho hoje, quando eu fui para lá, eu recebi das melhores notícias. O meu chefe falou assim: olha, eu provavelmente vou precisar te incomodar fora de horas. Eu vou ter que te ligar quando tiver problemas e eu preciso que tu esteja disponível. Então, na questão do horário, tu gere, te compensa. Tu faz as tuas próprias compensações. Nossa, foi a liberdade eterna e suprema para ti. Alegria. Exatamente. Por quê? Supostamente eu tenho um horário para entrar, né? Mas eu não tenho Uhum. um horário para sair. E isso me dá alguma flexibilidade nesse horário da entrada. E tem dias que eu saio mais cedo, e tem dias que eu fico até mais tarde, e tem dias que eu trabalho virado muitos dias. Teve um dia que eu trabalhei, acordei, foi o meu pior dia. Acordei, trabalhei, aí, enfim, trabalhei das 9 às 6, mais ou menos, e cheguei em casa às 7, já estavam me ligando, eu fui dormir às 2, me ligaram às 4 da manhã, e aí eu fui dormir de novo às 8 da noite do domingo. E isso eu acordei na sexta às 7 para trabalhar. Entendeu? Sim, Então, sim, para um J, isso é ofensivo. Entendeu? sim. É, Da tal horário. Como é que pode? vai ser, talvez não vá durar nesse tipo de emprego, né? Isso a gente podia falar assim, ó, é, trazer para essa coisa do da não tão tanto mais da gente destrinchando, né, o J e o P, mas talvez como é que a gente poderia é, como que a gente poderia praticar essa visão empática? Tu entende a minha pergunta? Não. Como é que a gente poderia praticar no nosso trabalho ou com o cliente, com o paciente? Como é que a gente poderia ter essa justificativa dentro da gente, assim? Putz, que pergunta talvez a gente pudesse se fazer, né? Uhum. Porque lembra que a gente falou que entender as pessoas ou abrir um canal de comunicação é levantar as perguntas certas? É, por exemplo, falou agora o ponto-chave, né? Que é comunicando. Por exemplo, se tu percebe que o teu cliente é um J, aliás, um passo atrás, não interessa o que tu é, se tu é J ou se tu é P. Hum. Falar com o cliente, tu vai assumir que o cara é um J, pelo menos na questão do horário. Sim, porque o cliente ele tá pagando por um, sei lá, como é que a gente diz, por um produto, né? Ele precisa receber aquele produto, entre aspas, mais ou Exatamente, menos isso, né? exatamente. E tem uma lei, eu chamo de lei, que eu acho muito importante, que é, tu vai sempre entregar para o teu cliente mais do que aquilo que ele comprou. Isso é importante. Eu acho isso fundamental,
Porque se o cara comprou, imagina, um pacote contigo de 10 aulas de Pilates e o cara levar só as 10, aquilo para ele é o normal, por melhor que seja a tua aula, entendeu? Sim. Então, por um respeito ao horário dele, mesmo que ele seja um P, ele pode atrasar, tu não, Uhum, uhum. certo? Porque tu tá. E isso é muito interessante. Depois tenta trazer o resto do assunto aí. Porque isso é business, né? Faz parte das histórias do marketing que a gente estava falando. Lembra que uma das letras a gente falou sobre isso? Eu não lembro se em alguma das letras específicas ou na primeira live da importância da gente tá atento, né, ao se vender ou ao fazer o marketing. Como é que a gente pode usar as nossas letras a favor do nosso trabalho? Então, o que acontece? O que eu acho que a gente, como é que a gente interioriza isso? Como é que a gente põe em prática o da gente? Tu tem que olhar. Isso. Nesse momento, eu estou fazendo o plano de aulas da minha academia. Nesse momento, eu tenho que ser um J, Como entendeu? transitar, né? Exatamente. Tu não pode pensar que aqui vai ser assim, olha, o cara vai entrar e conforme vai ser o meu humor naquele dia, minha disposição, meu não sei o quê, eu vou fazer uma aula de 40 minutos, ou vou fazer uma aula de 50 minutos, ou vou fazer uma aula de 1h30, Tem que ter né? consistência, né? Vai faltar consistência. Então, naquele momento, tu tem que ser um J. Agora, imagina tu tá lidando com um cliente que é um P, tu já identificou que o cara é P, porque o cara atrasa regularmente, por exemplo, né? Uhum. Tu quer fechar uma coisa com o cara e o cara demora a fechar, então tu tem que ter mais paciência para a tomada de decisão dele, não sei o quê. O que tu faz com esse cara? Ao invés de fazer aquela coisa sempre estruturadinha ali, não sei o quê, tu diz, não, hoje nós vamos fazer então aqui, olha, hoje nós vamos fazer uma aula mais intensa e vai acabar mais cedo. Aquilo que o cara, tipo, vai acabar mais cedo. Ou, hoje, ao invés de nós fazermos aqui no estúdio, nós vamos fazer lá fora, embaixo da árvore. Tipo, Tu vai tu vai estar ganhando cliente ali, porque tu vai estar trabalhando dentro das necessidades dele, no caso, né? exatamente. Se tu pegar um cara P e dizer assim para ele, não, tá aqui o plano das próximas 20 aulas, Vai é a ser mesma coisa boring para ele. que tu tá colocando o cara dentro de uma solitária. Sim. Entendeu? Agora, imagina para um judging, isso é ótimo. Tu vai estar falando a língua dele e tu vai assim, ai, que alívio. Adoro essa parte organizacional. Exatamente. Tu com um cara P, tu tem que ter flexibilidade, tu vai ter mais jogo de cintura, né? Uhum, Pô, o cara chegou 5 minutos atrasados, tu dá mais 5 minutos para ele no final, entendeu? uhum. E como é que faz para um judging, né? No caso aí, quem entrou agora, a gente está falando do MBTI, essa última letra agora, que é a última dimensão, a gente está falando dos judgers e dos perceivers. O judger, ele tem mais facilidade em terminar projetos, poderia dizer assim, Fábio? E o perceiver tem essa dificuldade, não tem muito essa coisa do horário e tal. Como é que eu faria, Fábio, de repente, para Falando conseguir direto, estimular um perceiver ou um judger? Por exemplo, assim, ó, se eu sou uma dona de estúdio e trabalho com um paciente e eu sou perceiver, o que que eu vou ter que trabalhar em mim para conseguir acessar esse aluno que é judge? Tu então, entende mais ou menos? sim, tu tem que, quando tu percebe que o cara tem uma determinada preferência, né? Então, nesse caso, se o cara percebeu que ele é claramente um J, né? Um judge, tu tem que entrar no sapato dele, entendeu? E tu tem que dizer Aham. assim, vamos fazer um plano, vamos organizar, vamos estruturar aqui o teu plano de treinos,
Mas como é que ele vai oferecer isso se ele não tem isso? Não, não, tem que ter. Aí é que tá. Ele tem Tem que se que ter. perceber. Imagina, É importante. tu é P e tu resolveu ser piloto de avião, tu não pode estar no meio do voo e dizer assim, pessoal, eu vi que o tempo está melhor em Barcelona, então em vez de ir para Londres, a gente vai, entendeu? Não tem como. Tem, não tem. Então, lá tá, a gente passa a ser, mais uma vez, a gente é responsável pela comunicação, certo? Não importa se tu é introvertida ou extrovertida, Tu vai ter que fazer o trabalho do mesmo jeito. tu vai ter que fazer o trabalho do mesmo jeito. Não importa se tu é judging ou perceiving, tu vai ter que te adaptar e tu vai ter que jogar nos dois polos sempre. É óbvio. Para mim, é muito, muito mais fácil e me dá muito mais prazer ser um cara flexível. Mas e aí? Que Uhum. fazer? Vou abrir uma academia que não tem horários? Chega quem quer, a hora que quer e tudo certo. Olha, eu posso te garantir que já vi muitas. Uhum. Muita gente que o cara é professor, não vai, não avisa, chega atrasado, conta que o aluno mais graduado comece a aula, né? Eu acho que isso não é E certo. assim, e não vê problema nisso, né? Cara, eu não sei Como é que se. tu. Ou nem percebe, talvez, que faça isso, né? Não, é assim. Eu tenho, claro, aqui alguns exemplos na minha cabeça, e apesar de não ser. Da gente não dizer assim, que judging é melhor que perceiving, ou vice-versa, não existe um melhor que o outro, mas existe aquilo que é talvez mais certo em determinadas situações, não é? O, Uhum, uhum. mais uma vez, o meu amigo e sócio, o Sérgio, que é aquele super J que eu referi no início, o cara abriu alguns anos atrás uma filial nossa em Munique, né? Então estamos falando de um cara J na Alemanha, Tá no né? lugar certo. O cara tem 300 alunos na academia, Aham. 300 alunos. Os outros não têm, né? Sim. Porque o que acontece? Tu chega na Alemanha e tu diz assim, olha, nós vamos fazer um seminário, não sei o quê, dararara. Sabe o que o alemão pergunta? Mas é às 8 da noite Brazilian Time ou entendeu? Tu vê, né? A nossa cultura legislando contra a gente, Porque aparecendo tu contra. sabe que é o brasileiro e tu Nos tá Estados Unidos tem isso muito também. É. A Noemi, que é uma amiga minha que está assistindo, também o pessoal fala isso. Ah, então a gente vai marcar o jantar 8 horas, mas é daquele jeito brasileiro, 8, 8:30, a hora que der, ou é 8 de americano? porque para, digamos assim, se o Brasil é P, né? Ok, ele marca às 8 e começa às 8:30. Mas depois, ao invés de acabar às 9, o cara também acaba às 11. Uhum. Para um cara que é J, isso não é vantagem. Não, não é. É inclusive transtorno. É transtorno, porque assim, ele estava contando que acabava às 9, que ele ia tomar banho até às 9:30, que E tem outros compromissos, né? Tem outras coisas na agenda, tem outras coisas organizadas. se tu pegar dois caras P's e eles dizem, vamos começar às 9. Daí os caras começam às 9:30, e depois, em vez de acabar às 10, acaba às 11:30. Para os dois tá tranquilo. O cara tá, pô, foi super legal. Pô, mas começou meia hora atrasado. Mas Tudo. depois a gente vai lá. Entendeu? Uhum. Para um cara que é P, para um cara que é J, não é assim. E Entendeu? a gente poderia dizer, Fábio, que quando a gente está trabalhando nessa dimensão, um perde muito da visão do outro. Por exemplo, o que que eu quis dizer com isso, né? Um judge, por ser
tão regrado, início, meio, fim, horário para começar, para acabar, será que ele perde possibilidades de lidar com o imprevisto? Ou porque além do programado tem muita coisa que pode dar legal também, né? E às vezes Sim, ser mais legal do que o programado. E será que o perceiver perde também? É difícil falar, né? Que perde, que ganha, mas. porque assim, na verdade, como é que a pessoa se sente no final, entendeu? Hum. Imagina, se tu sair, que é Jota, sair de férias agora, enfim, como tu tá, e tu não sair com as coisas programadas, com o teu restaurante reservado, será que tu vai estar descontraída o suficiente andando, sabendo que dali a 1 hora e meia vai querer comer e tu não sabe onde é que tu vai comer? Uhum. Isso vai te gerar estresse positivo ou negativo? Vai gerar uma ansiedade positiva ou negativa, né? Exatamente. Será que isso não vai te estressar mais, porque tu é J? Agora, para um cara que é P, ter a coisa marcada, será que isso não vai estressar ele? Ele, pô, mas tem aquilo marcado, mas porra, olha esse restaurante aqui tá cheio, cara, parece ser super legal, não sei o quê, entendeu? Sim, entendi. Então, por exemplo, quando, quando eu vou viajar, eu não gosto de fazer esse tipo de marcação, não sei o quê. Teve uma vez que eu fui para a Turquia, eu fiz metade do tempo que eu tive lá, eu andei com uma excursão, daí era tudo marcado, o restaurante, tudo, enfim. Com cabresto, como eles falam. Mas depois o resto eu aluguei um carro e eu saí viajando pela Turquia sozinho, sem nada marcado, sem nada garantido, sem. Vamos ver o que vai dar, entendeu? Uhum. E ainda mais extremo que isso, tem um amigo meu agora, tem um dia ou dois que eu vi que ele acabou de fazer uma viagem. O cara foi do Laos até a Tailândia numa moto que ele comprou no Laos. Ele não sabia como é que ele sabia que ele ia fazer essa viagem, não sabia como é que ele ia fazer a viagem. Aí ele viu a moto para vender, negociou com o cara, comprou a moto. Quando chegou lá no destino dele, lá ele vendeu a moto. Super P, né? Totalmente. Super P. O cara é publicitário, o cara pede demissão e abriu agora uma empresa que leva pessoas para visitar a Índia, entendeu? Que ele gosta muito da Índia e algum tempo atrás ele não tinha essa empresa, então ele saía para viajar, quando precisava de dinheiro voltava para o Brasil, arranjava um trabalho Um e trabalhava. nômade digital. Um nômade, um perfeito nômade digital. Ele tem Exato. facilidade em transitar nessas coisas. Os projetos não são especificamente organizados e que têm início, meio e fim, né? Mas daí assim, ele trabalhando para uma empresa, certo? Aham. Não podia ser tudo a Deus dará. Ele tinha que, né, entregar, ter prazos, etc, etc, etc. Né? Uhum. Cara P, tranquilamente, um cara P. Dá para dizer que um transita no outro mais fácil? O P consegue transitar mais fácil, com menos sofrimento no J do que o J no P? É assim, não sei se a gente pode afirmar isso, mas Aham. P é possível, portanto, mais adaptável. Talvez um P consiga se adaptar, mas ele vai se sentir preso, não é? Sim, mas no caso, momentaneamente, de acordo com a necessidade, de acordo com o caos necessário daquele momento. Depende, né? Depende, Nani. No caso dele, que é um cara De administrar. ultra competente naquilo que faz, um artista, né? Quando faz as artes gráficas dele, um cara é um artista. Então, talvez no caso dele, ele tinha ali segurança para fazer isso. Mas se Aham. o cara for um P que precise de ter uma segurança ou que tenha um trabalho que não seja tão fácil assim, sair, depois voltar, né? Aí o cara vai ter que, às vezes, se submeter à rotina do dia a dia, né? E a trabalho estruturado, controlado e tudo e tal, né? Como no caso Uhum. do cara que
cara é P, mas o cara quer ser piloto de avião. Não tem problema nenhum. Tá, agora quando a gente viaja, assim, eu falei pra ti esses dias, quando a gente tava conversando no WhatsApp, a gente viaja e tem mais tempo do ócio criativo, né? Ah, Então, eu tô vendo que hoje é como se fosse a última live da gente a respeito desse assunto. E eu venho te fazer uma pergunta aqui, como uma Jota, tô vendo que falta 15 minutos para acabar, e eu quero fazer essa pergunta. Existe a pessoa certa para o trabalho certo? Acho que sim, tá? Daí depois que tu me responder essa pergunta, eu pergunto outra coisa. Por que que tem tanta gente no trabalho errado e tão infeliz? por que tem tanta gente no trabalho errado? Isso era papo para mais umas 80 lives, né? Mas olha como é importante, né, essa coisa do. Porque desde a primeira live a gente está falando de comunicação, de se perceber, de ter o olhar empático, como é que acessar o outro, como é que acessa o cliente, como é que se percebe, como é que se melhora, estar aberto ao olhar do outro, estar aberto a crescer, a modificar, a tarari, tarará. E daí tudo remete a uma coisa final, lá na frente, exercer um trabalho de maior qualidade, né? Uhum. Tanto como pessoa como profissional, né? Tanto na vida pessoal como na vida profissional. E como é que tu pode fazer isso se tu é triste, infeliz, e tu tá no lugar errado? Começa tudo porque as pessoas escolhem o trabalho da forma normalmente, né, errada, né? A gente vem de uma geração que está mudando em que a gente não seguia o coração, né? A gente seguia a segurança, a gente seguia aquilo que faltou para a geração anterior, né? Então, o que acontece? Os nossos avós, os nossos pais também passaram por situações mais precárias que a nossa, né? Uhum, uhum, Os nossos avós, provavelmente os teus também, como os meus, vieram do interior, vieram muitas vezes até de uma família rural, da colônia, onde, enfim, as condições eram precárias, tinham que trabalhar na terra, etc. e tal. E a mentalidade é ter que estudar para ter um emprego, ter uma carreira para, olha o Antônio Herculano aí, ó, que estava falando de piloto de avião agora, o Antônio o Herculano é comandante da TAP. Ter uma carreira para ser mais fácil, não é? E essa uhum, mentalidade foi passando de geração em geração. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem a vida muito mais fácil, né? Muito mais facilitada. A gente não passa, a nossa geração já não passou pelas dificuldades que as gerações anteriores vieram. Então, a gente tinha a possibilidade de procurar um trabalho que fosse muito mais não tão da segurança, uhum, não com tanta necessidade de segurança, mas ser um trabalho que fosse te completar como pessoa, né? uhum, Só que ainda hoje estava falando com uma pessoa, né? Estava fazendo uma entrevista para um processo e vem aquela coisa de trás, entendeu? Da segurança, né? Da família estar à espera que tu siga determinado caminho, porque determinado caminho aparentemente é mais seguro, né? Provavelmente é um caminho que vai te dar mais dinheiro, né? Ou que vai ter uma saída comercial melhor. Eu mesmo uhum, cometi esse erro. Eu mesmo cometi esse erro. Quando eu comecei uhum, no mercado de trabalho, o que aconteceu? Eu fui fazer, fiz vestibular para engenharia de alimentos, certo? Na URGS. Não passei, eram 30 vagas, não passei. Aí, beleza, daí entrei em engenharia de alimentos na Unicinos. Beleza, tranquilo. Comecei a estudar engenharia de alimentos, mas ao mesmo tempo comecei a trabalhar no Correio do Povo, com informática. Aí eu vi o que os meus colegas estavam ganhando.
Aí peraí, cara, os caras ganham bem. E aí eu orientei a minha carreira em função do dinheiro, certo? Uhum, uhum. Envolvi, não é uma coisa que eu não gosto de fazer, é uma coisa que eu faço bem, legal, super legal. Dentro do meu P, achei ali vários filões super legais e foi bom, mas assim, me completa? Não, não me completa, entendeu? Então tu Eu, vai estar sempre naquela coisa do. E daí, invariavelmente, eu acho que vai chegar numa fase da vida que a pessoa vai começar a se questionar, né? O que que eu tô fazendo aqui? lá Vai tá. chegar. O que que acontece? Normalmente, Acho que vai quando a chegar gente, uma hora que o dinheiro e que essa parte aí não vai ser tão mais importante. E daí depois tu pode pensar, putz, perdi meu tempo fazendo aquilo. Mas não necessariamente. Tu conseguiu conquistar outras coisas com tudo aquilo, né? claro, e assim, o caminho não tem como estar errado, eu já explico isso. Mas o normal, o que que acontece é assim, pô, tu é adolescente e daí normalmente tu tem um acesso limitado aos recursos financeiros, né? Aí, pô, o que que tu faz? Assim que tu consegue, tu arranja um trabalho. Que é para quê? Para tu conseguir sair, para tu conseguir comprar o tênis, para conseguir comprar uma bolsa, fazer uma Aham. com amigos. E tu arranja um trabalho. Aí legal. Só que daí tu percebe, cara, mas esse trabalho aqui é limitado. No meu caso, o meu trabalho foi o meu pai que me conseguiu, quando eu não passei no vestibular, meu pai me Uhum. conseguiu trabalhar numa fábrica de um amigo dele. E eu trabalhava no estoque. E aí, pô, cara, eu trabalhava assim, pô, de sol a sol, carregava a caixa, organizava o estoque, controlava tudo, pô, controlava, planeava, estruturava, J. E aí, pô, eu olhava ao redor e pensava que, pô, cara, todo mundo aqui é assalariado, menos os patrões, né? Aquilo era um trabalho. Aí o que que eu pensei? Eu preciso de uma carreira. E aí foi que eu entrei na informática. E aí tu tá na carreira. Aquilo ali, tu vê, ó, aquela tua vivência ali te deu visão para o que tu não queria, né? Exatamente. Te deu justamente uma visão de que, putz, não, realmente não é isso, né? Eu tô fazendo isso porque eu preciso, porque é o momento que eu tô passando, mas aquilo ali serviu de experiência para te mostrar o que tu não deveria fazer. Te serviu de propulsor, no caso. Aí o que que eu fui atrás? De uma carreira. É o que as pessoas normalmente fazem. Vão atrás de uma carreira que é assim, é um trabalho que te permite uma progressão. Uhum. A partir dos 35 até os 45, a pessoa já emergiu na sua carreira e já ganhou alguma estabilidade. E aí o que que bate em cima? Vocação. Sim. Cara, eu tenho tudo. Pô, tenho um trabalho decente aqui, ainda tenho alguma margem para crescimento, mas já cresci, já estou estável, não sei o quê. Mas agora, e é só isso? Entendeu? Eu daqui vou para Uhum. o meu chefe e depois, né, para onde é que eu vou? E agora? Bem isso. E aí, a partir dos 35 anos, o pessoal costuma ter aquele senso de o que eu estou fazendo aqui, né? Já tenho dinheiro no bolso, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí eu falei que eu ia explicar uma coisa que eu acho super importante. Não tem como o caminho ser errado, tá? Ele Porque é de aprendizado. espiritualmente a gente sempre está no caminho certo. A gente, Hum, a gente pode ter a percepção que está no caminho errado porque a gente está em sofrimento. Mas o sofrimento o que que é? É aquela pedrinha no teu sapato dizendo que tu tem que parar, tirar o sapato, tirar a pedra. Entendeu? Quando tu tá em sofrimento, significa que tu tem que mudar alguma coisa. Uma emoção negativa é isso, é uma mensagem do teu subconsciente dizendo para ti, tem alguma coisa errada aqui, E certo? daí a tua escolha e a percepção é tão importante, né? Ok, então o que é essa coisa que está me incomodando para conseguir parar, tirar a pedra e resolver. E não ficar com a pedra fazendo bolha, fazendo calo e sangrando. É Isa, importante essa percepção. Essa percepção é, diria, o pulo do gato.
E ter essa atenção que tu deu como exemplo aí de o incômodo, ele é produtivo, né? É a história de sair da zona de conforto. O desconforto é a região de crescimento, mas se tu tem essa percepção, senão tu vai estar sempre em sofrimento. Eu nunca vi ninguém que estivesse bem querer mudar. Esses tempos, uma pessoa me procurou, até por intermédio da Lise. A Lise recomendou o meu trabalho para ela. E aí ela, pô, logo no mesmo dia que falou com a Lise, me ligou, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, acho que eu consigo falar contigo hoje. Daí eu fui entrevistar ela para saber se o nosso trabalho encaixava, né? Se aquilo que eu faço encaixava no dela. Aí eu, pô, entrevistei ela um monte, blá, 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 e pô, chegou no final, eu falei para ela, cara, eu só tenho que te dar parabéns, e vou te dar uma boa notícia, tu vai economizar um dinheiro aí. Ah, tu não precisa fazer coaching. E ela, ah, mas como assim? Não sei o quê. Cara, todos os aspectos da tua vida estão satisfatórios para ti, entendeu? Eu te pergunto como é que tá teu relacionamento, tu diz, ah, tá super bem, não, 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 não. Como é que tá teu trabalho? Pô, eu adoro, não, 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 não. Eu assim, ó, nós vamos fazer coaching para quê? Eu não vou fazer coaching contigo para te tirar o dinheiro de um processo. E tu não vai ter um salto. Por quê? Mas por que que ela estava procurando no caso? Porque outras pessoas achavam que ela não estava bem? Como assim? Ela fez uma sessão com a Lise, né? A Lise Uhum. para ela e viu que ela tinha um potencial brutalíssimo. Ah, tá. Então ela talvez um coach para crescimento, porque já estava tudo bem. Mas e ela tinha um grande potencial. Mas tudo é relativo, entendeu? Todo mundo tem espaço para crescer. Ela é que se sentia super bem do jeito que ela estava. Eu falei, cara, tu tá super bem. Quando tu tiver incomodada, quando tu tiver alguma coisa aí te cutucando e que tu, pô, Que é a isso aqui que é... pedrinha que é a pedrinha, no Aí é a caso, no hora, sapato. aí tu me procura, porque eu não Tá. vou gastar o teu tempo, o teu dinheiro, e nem o meu tempo para a gente ficar conversando e ver que tua vida tá boa, tá maravilhosa. Sim, sim. Essa percepção é fundamental, né? Deixa eu te falar uma coisa, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa assim. Então, vamos dar uma encerrada nesse assunto do MBTI, né? E falar sobre a disponibilização que a gente vai ter aí do teste e deixar essa sementinha, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. O teste é uma ferramenta, né? Façam o teste, apliquem, tenham curiosidade, né, no autoconhecimento e no conhecimento do outro, porque isso é uma ferramenta de assessment para acessar o outro e acessar a si mesmo. Então, pratiquem isso, porque isso não tem erro, não tem como dar errado. Quando eu digo não tem erro, só vai dar bom porque tu só vai tá aberta a ter outros pontos de vista, né? Exato. Então Vai estar aproveitem isso, aproveitem. O Fábio, né, depois ele vai, não sei, disponibilizar um link na bio, alguma coisa assim. Façam o teste. E depois ficou justo também, vai terminar já, porque eu queria falar sobre as outras observações das pessoas ali, mas enfim, finaliza aí e agradece é por isso. nós. Ó, essa live foi curta, né? O Instagram é francamente um J, porque ele dá uma hora, entendeu? Cravado. Dá uma hora e não tem chorinho, né? Se o Instagram fosse P, ele ia dizer, ó, vê aí quanto tempo tu quer de live. E a gente ficava aqui falando, mas amanhã vai estar disponível já esse vídeo. Na minha bio tem o link que já tem disponibilizado os outros 3 vídeos das lives anteriores, para quem não viu, certo? Amanhã vai estar disponível já esse link e nos próximos dias eu devo disponibilizar o teste, certo? Para o pessoal que quiser fazer o teste online. Temos 30 segundos, pessoal, para quem quiser fazer o teste online. Qualquer coisa, estou disponível. Quem não fez ainda Estamos. exatamente, a Nani também. Quem não fez o like ainda no meu